Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos, me chamo Michele e hoje a gente vai fazer o treinamento ali da parte da recepção de serviços. O Certos é um sistema de gestão para o setor automotivos. Estamos há mais de 20 anos atendendo clientes do setor automotivo em todo o Brasil. Fornecemos soluções na gestão empresarial que conduzem a empresa para atingir melhores resultados nas atividades de retífica de motores, oficina de caminhões, centro automotivo, distribuidora e autopeças. Então, o treinamento hoje é da parte de serviço de recepção. Tanto eu, o Gustavo e o Odemar que fazem esse treinamento. Ele é gravado, disponibilizado para assistir quando necessário. Tem aulas de funcionalidade de serviço e exercício prático para o participante validar o aprendizado. O tempo previsto é de 1 hora e é essencial que o participante dê atenção exclusiva ao treinamento, evitando gerar tempos excedentes e custos adicionais nas horas contratadas. O que abrange o módulo de serviço? Tem a gestão da execução de serviço, que é a recepção de serviço via touch, pelo celular ou pelo tablet, agendamento do serviço, planejamento, serviço a realizar, completude, prazo, apontamento do produtivo, registro de tempo, eficiência, previsões de troca de óleo e previsão de revisão, serviços de terceiros e serviços que foram eliminados na ordem de serviço, a gestão da aplicação de peça, compra de peça para execução do serviço, pedido de compra, cotação de preço, entrega, cancelamento e empréstimo de peça. Então, quando o teu produtivo, o teu mecânico vai lá e pega a peça, tu vai ter o controle, qual peça que eles já pegaram, colocaram, qual peça que já foi feito de serviço. Peças que foram eliminadas na ordem de serviço e controle das peças que foram fornecidas pelo cliente. Também tem a gestão de garantia. A partir do momento que eu entrego o veículo, então no sistema tem esse processo de controle da entrega, tem o horário, então, que o veículo chegou, que eu faço a recepção, e o horário que eu entrego o veículo para o cliente. Tem essa informação também, né? Assina um documento que ele está retirando. A partir da entrega, ele já emite um certificado de garantia. Esse certificado tem valor jurídico. Você consegue configurar nele o prazo da tua garantia, o que você quer que apareça, informações, né? Também tem um laudo de garantia, a gente chama laudo técnico, mas é um laudo dentro da empresa. Então, quando eu fiz um serviço ou troquei uma peça e deu problema, eu abro novamente uma ordem de serviço, mas o processo como uma OS garantia. A partir disso, ele pede qual OS de origem, qual OS que você abriu como garantia, qual peça ou qual serviço que vocês estão fazendo análise, e se procede ou não a informação. Então, de acordo com o que o cliente passou, e de acordo com o que o produtivo fez a análise. Então, o produtivo e o mecânico, né? Então, é um acompanhamento ali. Também tem o termo de responsabilidade, então quando você passa para o cliente que ele precisa trocar alguma peça ou fazer algum serviço que pode vir a ocorrer problema no veículo dele, no caminhão, e ele não se isentou, disse que não quer fazer naquele momento aquele serviço, você pode emitir esse termo de responsabilidade. Coloca a informação, ó, tal, é para ser feito esse serviço, para ter trocado essa peça, você optou por não fazer, está ciente dessa informação, o que pode vir a acontecer no teu veículo, né? Tem análise de custo dessa garantia, que você abre como uma S garantia, saber o que deu problema por sessão, colaborador ou causa, né? Então você consegue fazer uma análise realmente aonde está acontecendo corriqueiramente esses problemas que está dando garantia. A partir disso você consegue ter um controle maior. O sistema tem a gestão de comissão, que é comissão sobre peças, serviços e serviços de terceiros. Os comissionados são vendedor, vendedor externo, produtivo e mecânica parceiras ou retíficas, né? Empresas que trazem o serviço para você fazer, mas você paga um valor para ela por ter indicado você, né? E essa comissão ela pode ser feita no faturamento ou pode ser gerada quando você recebe a duplicata lá no caixa. Também tem a gestão de ferramentas, então o controle das ferramentas internas de vocês aí. Eu faço o cadastro dela lá no F3, como um ativo imobilizado, e faço acompanhamento, ferramenta de quem que está a posse, né, que produtivo que está, se ela foi descartada, quem que usou por último, quem que está usando essa ferramenta.
E também tem a gestão de consumo interno. Produtos que eu usei para fazer um serviço, ele está incluso no preço do serviço, um óleo, por exemplo, para lavagem, uma bucha, alguma coisa assim. Eu lanço essa informação na ordem de serviço, ele assume como um custo. Quando eu finalizo fatura OS, essa peça sai do meu estoque e fica relacionado com o custo desse serviço, tá? Então, é um controle que você tem das peças ou dos produtos que vocês usaram, mas está incluso no preço de serviço. Conforme a gente vai fazendo os treinamentos, vocês vão ver que alguns processos já é meio que automático. Não precisa você ir lá fazer a situação em si. Alguns realmente vocês vão fazer e conforme vocês vão dando andamento ali, o uso do sistema vai abrindo o leque dessas possibilidades de uso que tem aí no sistema, tá? Então, tem todas essas situações dentro do módulo de serviço. Só um pouquinho aqui para mim. Você falou comigo? O que vamos ver hoje, então? Hoje a gente vai ver algumas fases da ordem de serviço, da recepção até a produção. Eu vou passar fase a fase para vocês, o que precisa fazer para estar nessa fase e o que significa essa fase. Não precisa obrigatoriamente você ter que seguir fase a fase dentro do sistema. Da recepção até a produção, ele deixa passar algumas fases. Por exemplo, chegou o veículo ali, o cliente já passou onde tem problema, já vou mandar para o orçamento. Abra o S, depois já coloca o serviço, já peça, já faço o orçamento. Então, não vai ter a fase do diagnóstico, da cotação, tá? Mas eu preciso passar para isso para vocês terem ciência de todo o processo. Mas essa parte da abertura da ordem de serviço, então, você adapta-se à realidade da empresa. E cada cliente de vocês trabalha de uma maneira, né? Tem clientes que às vezes têm uma confiança total que já deixa o veículo e diz assim, ó, me avise quando ficar pronto. Não quer nem orçamento, nada, aí eu já posso abrir a ordem de serviço direto em produção. Mas como eu pensei anteriormente, a gente vai passar da recepção até a produção, que é hoje o treinamento de hoje, a abertura da OS e as fases dela ali, a fase inicial dos processos. Ok, tá aqui a situação? Ok. Beleza. A recepção. Então, quando chega o veículo na empresa, eu vou abrir a ordem de serviço. É importante isso você abrir, porque aparece a data e o horário que chegou o veículo na tua empresa. Se esse veículo já foi usado algumas vezes nessa situação, ganhou multa, alguma coisa, às vezes o cliente vem questionando, não, porque foi vocês que usaram o veículo. Não, esse veículo chegou nesse dia e nesse horário que eu abri a ordem de serviço. Então, você ganhou essa multa anteriormente, então foi alguém de vocês que... Então, ele já gera como um documento. Então, é sempre importante, a hora que chega o veículo na empresa, eu abro a ordem de serviço. Para mim abrir a ordem de serviço, eu tenho que ter algumas informações obrigatórias, que é a operação, cliente, vendedor e a categoria. Se não tiver essas 4 informações, eu não consigo abrir a OS. Tá? Então, vamos fazer o processo realmente aqui dentro do sistema. Então, para mim abrir a ordem de serviço, eu tenho que ir na parte de serviços, recepção. Também posso abrir pelo fluxo. Indo aqui em nova ordem de serviço. Abre a mesma tela da recepção. Então, qualquer lugar que eu trabalhar com a ordem de serviço, nas fases dela, da recepção até a produção, eu vou trabalhar com essa tela da recepção de serviço. Posso ir pelo fluxo, que é o processo mais ágil também, ou posso ir em serviços recepção. O fluxo, nessa primeira tela, aparece tudo que foi de tarefa que o usuário geral, que é o usuário que está logado no sistema. Depois, por exemplo, vai ser o usuário Betânia, vai ser o usuário Rodrigo. Quem estiver acessando o sistema, aparece as ordens que ele abriu por último. Eu consigo mexer nessas ordens de serviço clicando aqui no fluxo.
Se não fui eu que abri a ordem de serviço, eu consigo visualizá-la pelo Kanban. Então, o Kanban é a mesma visualização que você vai ter do pátio. As ordens de serviço que estão abertas e que fase que ela está no sistema. Então, é uma tela bem interessante para vocês acompanharem ali as informações das ordens de serviço, como que está aquele veículo, que processo que está. Aí ele vai Pelo me mostrar, Kanban, ele vai tirar um relatório também, tipo assim, todas as está aberta. Eu tenho como tirar esse relatório depois para ver? aí Ou tem, só aqui eu não consigo imprimir ele, eu consigo visualizar. A impressão tem outro relatório que eu vou mostrar para vocês, que é os serviços consulta de ordem de serviço, que é esse entendi. letra L. Aqui eu Entendi. consigo gerar todas as ordens de serviço que estão abertas no período e Hum, imprimir ele daí, tá? certo. Obrigada. Então, o fluxo é mais uma visualização realmente do processo. Se eu Certo, tenho muita OS aberta na recepção, o que, que aconteceu? Porque esse veículo não está barrado. Então, eu preciso ou cancelar essa OS ou ligar para o cliente, ver se ele vai fazer o serviço, se não vai, né? Então, é mais para visualização realmente, tá? Se fui eu que mexi por último na ordem de serviço, ele aparece, depois a gente entra aqui para ver, aparece um lapisinho. Para você, clicando nele, abre a tela da recepção. Senão, você consegue gerar documentos. Gerar o orçamento novamente, gerar a ordem de produção, gerar o diagnóstico, toda a documentação, se for o caso. E também eu posso abrir, vou abrir pela recepção. Então, serviços, recepção de serviço. Se eu já tenho uma ordem de serviço aberta, eu coloco a informação aqui nesse campo. Eu posso colocar o número da ordem de serviço, o nome do cliente, o modelo, o veículo, o vendedor. Então, tem várias formas de eu buscar a ordem de serviço que está aberta. Mais fácil, mais ágil, pelo número da ordem de serviço. Esse número ele segue um sequencial. Então, abrir a ordem de serviço número 1, a próxima vai ser número 2, número 3, assim por diante. Esse número que acompanha até o processo final. Mesmo faturando, vai gerar o número da nota e vai ter o número da ordem de serviço ali. Então, abrir na recepção não precisa abrir uma nova ordem de serviço. Eu dou sequência nas fases dela nesse mesmo número da ordem de serviço, tá? Se eu não tenho a ordem de serviço aberta, então eu dou um Enter, né? E o primeiro campo que vai pedir, de acordo com, é a operação. Então, o que, que eu estou fazendo? O que, que vai ser? Vai ser uma venda? Vai ser uma garantia? Vai ser uma OS interna de um veículo da empresa? Conforme essa operação ou COI que a gente chama, ele já é configurado se FOP, se vai gerar nota, se vai pegar preço de custo, preço de venda, tá? Geralmente vocês vão usar esse 1100, que é o S cliente, ou seja, venda, tá? Dou um Enter, confirmei a operação. Segundo campo que é obrigatório é o cliente. Se eu já tenho o cadastro dele lá no F2, eu posso buscar pelo nome, pelo CPF, CNPJ ou pelo código. Se eu não tenho esse cliente cadastrado, não vai impedir eu de abrir a ordem de serviço. Eu posso usar essa informação de cliente consumidor final, inclusive para peças, eu consigo gerar uma NFC, que é a nota fiscal para consumidor, a mesma nota que sai em posto de combustível, que sai em supermercado, que pede se você quer colocar seu CPF. Então, eu gero uma nota fiscal sem informação do cliente. Para peças, serviços, tem prefeituras que já estão aceitando essa informação também. Eu gero uma nota sem informar o cliente. Daí não sei se a prefeitura de vocês tem esse processo. Ou ainda posso abrir a ordem de serviço com esse campo. Informar cliente depois. Para mim fazer o cadastro do cliente, vocês sabem que tem que ter CPF, CNPJ e endereço. O Pedro deixou o veículo ali, mas ele não lembra o número do CPF dele. Eu coloco que é Pedro da Silva. Esse processo deixa fazer até produção. Quando eu gravar aqui na fase da produção, ele vai pedir para realmente daí colocar o cliente, porque subentende que vai mexer no veículo, então vai gerar nota fiscal. Gerar nota precisa ter a informação.
Então, não impede eu de abrir a ordem de serviço se eu não tivesse cliente cadastrado. Abro a ordem, cadastro ele, depois entro na ordem de serviço e faço a alteração do cliente. Nesse caso, a gente vai usar um cliente com cadastro. Vou tentar o João Maria aqui. Por que está aparecendo essa mensagem de pedido de liberação? Porque tem um limite disponível, ó. Já tem uma venda de R$ 25 e o limite dele está 0. Lá no cadastro de pessoas, na aba cobrança, tem a situação, se o cliente é ruim, regular, bom, ótimo, VIP, né? Então, algumas situações no sistema, você mexe no local, ele interfere nos outros processos, tá? Então, vou liberar a venda para ele. Informei a operação cliente. Vendedor é quem está abrindo a ordem de serviço para nós. Sei. Então, quem é a pessoa que abre a ordem de serviço é o vendedor no sistema. Se o usuário geral, lá no cadastro de pessoas, ou a Betânia for marcar ela como vendedora, e ela logar com o usuário dela aqui, já vai estar o nome dela aqui relacionado. Então, quem for abrir a ordem de serviço, você já relacione como vendedor. É uma informação a menos que vocês precisam preencher aqui. Vendedor externo e mecânica, ele está em cinza, porque não tem ninguém lá no cadastro de pessoas marcado com essa informação. A partir do momento que eu marcar, ele habilita para mim digitar, mas não é um campo obrigatório, tá? Então, eu posso passar por ele com Enter, se não tiver vendedor externo, e se não tiver mecânica ou retífica, né, que vai trazer o serviço para vocês, e eles exigem um percentual de comissão em cima do quem você indicou. Então, a parte de comissão, indicando o vendedor externo, e o processo de faturamento, ele já gera a venda para aquele vendedor. Então, ele já cruza muitas informações. Então, o vendedor é quem está abrindo a ordem de serviço. Se eu tiver a placa relacionada já, eu consigo buscar. Vai ter que abrir a OS no nome do vendedor? Se não tiver, eu consigo cadastrar aqui. Agora, eu só quero te perguntar uma coisa, porque aí eu vejo, né? Vendedor externo é o vendedor que está vendendo as peças e a mecânica é o mecânico. Que aí eu tenho que selecionar o mecânico que vai Não. fazer o serviço. A Não? mecânica aqui é uma empresa parceira que indicou vocês para fazer o serviço. O mecânico produtivo, amanhã a gente vai ver onde vai relacionar ele. Então, essa mecânica aqui não é o mecânico produtivo teu. É uma mecânica parceira que é uma retífica, digamos assim, né? Vocês, como são mecânica, usam essa parte. É uma retífica, precisa fazer um serviço de mecânica, ela indica vocês, então vocês têm um acordo, que ela indicando vocês, o João veio aqui e falou que era a retífica Dois Irmãos. Todo serviço que a retífica Dois Irmãos indicar para vocês, vocês pagam 2% para ela de comissão. Entendi. Aí eu relaciono essa retífica aqui. Tá? O veículo, se ele não tiver cadastrado e eu relacionar a placa, ele posso fazer esse cadastro aqui. Então, no treinamento anterior que vocês tiveram de serviço, que era cadastro do veículo, cadastro do serviço, relacionar a lista, nesse momento que eu estou abrindo a ordem de serviço, eu vou utilizar esses processos. É importante vocês já fazerem na base real isso. Já vai algumas informações, né? Mas deixem o preço, deixem a lista certinha, que a hora que vocês abrirem a ordem de serviço vai facilitar. Então, eu coloquei a placa e fiz a busca online. Já apareceu a descrição do veículo, chassi, modelo. Eu vou relacionar que esse veículo é do João Maria. Posso relacionar vários veículos para uma mesma pessoa. E coloco, inclusive, a espécie. Se ele é automóvel, caminhão, o que ele é. Vou dando um tab aqui, tá o gravar. Se eu usar agora aqui, vai aparecer com
Deixa eu ver qual que ele não. ASB, não a placa. População. Aí, ó. Se já tinha uma lista relacionada, ela não aparece a opção de escolha. Senão vai aparecer um caminhão, uma carreta, um cavalo, um ônibus, vão dizer que é um caminhão. Por mais que seja uma Saveiro ali, tá? Então, qual a placa? Se eu quiser colocar já odômetro, e tem como colocar as caretas também. Cada careta tem uma placa, então eu relaciono as caretas aqui. Primeira opção é do cavalinho, então, e as outras opções vou clicando no mais e vou relacionando as caretas. Qual odômetro? O modelo já relacionei e relacionou a lista com os possíveis serviços. Tendo essas informações, eu já conseguiria gravar na recepção. Então, precisa a operação, precisa ter o cliente, o vendedor e a categoria. Tendo essas informações, eu já conseguiria abrir a minha ordem de serviço aqui. Mas, além disso, o processo da recepção tem situações do checklist e fotos. E também tem a seguinte situação: se eu precisar colocar alguma informação, tem o campo complemento. O que eu colocar aqui vai sair no orçamento, eu posso configurar para sair na nota fiscal. E o que eu colocar aqui como observação interna fica somente para vocês. Então, dependendo da situação, tem dois campos para você colocar informação. O que eu colocar no complemento vai sair no orçamento, posso configurar para sair na nota fiscal. E o que eu colocar como observação interna, só aparece em alguns relatórios internamente de vocês. Saí da aba geral, cliquei na aba do lado checklist. O que seria o checklist para o sistema? Chegou o veículo, se ele chegou com alguma avaria. Se ele chegou com a lateral dianteira, se ele chegou com o farol quebrado, se ele chegou sem o rádio, às vezes sem o macaco. Então, eu coloco essa informação de como que o veículo chegou. Se chegou nenhum problema, beleza, não coloco nada. Mas tem algum item faltando, qual que tá? Ah, não chegou a bateria. O que aparece aqui no checklist, eu cadastro lá em serviço, suporte, checklist. E aqui eu só coloco a informação. Isso vai sair para o cliente assinar. Então, é bem importante vocês marcarem se não chegou o veículo completo, se chegou faltando alguma coisa ou alguma coisa arriscada, quebrada, Isso é né? muito importante. O nível de Além gasolina. disso, quantidade de gasolina, meio tanque, um tanque, assim por diante. E eu vou na aba fotos, tiro foto com o celular, com o tablet, baixo essas fotos no computador, vou na lupinha aqui, busco essas fotos e relaciono ela também. Além de fotos, relacionei ela aqui, clico ela do ladinho, ela vai aparecer aqui como selecionada. Além de foto, eu consigo fazer vídeos curtos, tá? Então, além de que tá um quarto do tanque de combustível ou que tá faltando macaco, eu tiro a foto realmente que no lugar do macaco ali não tem nada. Então, fica além da informação no checklist, fica a foto de como que chegou o veículo da empresa. Ou alguma peça também que eu quero trocar. Relaciona a peça, como está a peça do cliente, tiro a foto dessas peças, relaciona essa foto da OS e fica a informação. Ela não imprime essa foto, tá? Eu consigo visualizar ela em tela. A partir disso, então, eu vou clicar no gravar aqui e vou fazer a recepção, ou seja, abrir a minha ordem de serviço. Então, a parte do checklist, como que faz, e a parte de fotos aqui. Clica na foto, clica na setinha, ela fica relacionada, tá? Então, essa seria a recepção, seria a abertura da ordem de serviço.
Aí, lógico, o pessoal vai auxiliar depois vocês a relacionar uma logo. Tem os dados do cliente, ó, o endereço, rua, tudo. O número da ordem de serviço, a data e horário que ela abriu. As informações, qual a operação, qual o vendedor, qual o veículo, odômetro, chassi, cor, combustível. E como que chegou o checklist, ó. 1/4 de combustível e o veículo sem bateria. O cliente assina, posso mandar por WhatsApp, salvar, imprimir, mandar por e-mail, assim por diante. Essa ordem aberta, eu trabalho com o número dela. Além da parte da recepção, ele imprime, se você quiser, o checklist em si, tá? Então, abrir uma ordem de serviço. Então, a fase da recepção é a abertura dela. A hora que eu chegar na fase da recepção, ele já vai abrir essa tela com as informações. O que não está em cinza já é campo obrigatório que você sabe que tem que colocar, que é operação, cliente, vendedor e modelo. Se eu for no fluxo aqui agora, ó, usuário geral, o que ele abriu, e no Kanban, ó, aparece a ordem de serviço, qual o veículo, qual o cliente, consigo gerar a documentação, ou se eu clicar no lapisinho, vai na tela da recepção. Se não foi, por exemplo, a Betânia está mexendo numa ordem de serviço e foi o usuário geral que abriu, pelo fluxo ela não vai conseguir acessar a ordem de serviço. Na tela da recepção, colocando o número da OS com o usuário dela, ela vai ter acesso igual à ordem de serviço, tá? Então, busquei essa ordem. Não pelo Karma, só se foi ele que abriu a OS, né? Senão, Isso, lá pelo fluxo e pelo Kanban, se fui eu que abri ela, eu consigo mexer por lá. Se não fui eu que mexi, pela tela da recepção eu consigo mexer nela sem problema nenhum, daí na ordem de serviço, tá? Então, coloquei o número da ordem novamente, apareceu as informações que eu coloquei. Agora vamos para a fase do diagnóstico. A fase do diagnóstico no sistema, o teu cliente vai te passar aonde que está com problema no veículo dele. Vou entrar aqui. Conforme o modelo e a lista, se eu for na aba de serviço, ó, já vai aparecer os possíveis serviços na seção, com qual serviço, quantidade e preço. Então, é isso que vocês viram no treinamento anterior, ali, de questão de manutenção da lista, cadastrar algum serviço, ou usar a nomenclatura que vocês usam para descrever aquele serviço. Como eu falei anteriormente, algumas coisas já vai no sistema. Eu vou marcar a parte de lubrificação e vou marcar a turbina. Então, eu só fui na aba de serviço e marquei as seções. Dentro de cada seção, ó, já tem os possíveis serviços que vai ser feito para esse veículo ou para esse caminhão. Eu só venho aqui e mudo para a fase do diagnóstico. Ou seja, o cliente chegou na empresa, deixou o veículo e disse, ó, eu preciso trocar o óleo e eu estou com problema na minha turbina. O produtivo mecânico vai chegar no veículo e vai fazer análise de quais serviços e quais peças. Então, no sistema, essa é a fase do diagnóstico. Marquei aonde o cliente me passou que está com informação, mudei para a fase do diagnóstico e dou um gravar. Ó. Ele gera a informação inicial novamente e agora ele vai imprimir uns cartões de serviço, ou seja, o número da OS, está em orçamento, a questão da lubrificação, né? Quais os possíveis serviços, então você imprime isso e entrega para o teu produtivo, para o teu mecânico. Ele marca o que vai ser feito, se vai ser feito só a troca do óleo, a troca do filtro, o que vai ser, então ele imprime por seção. Tem 2 páginas, a outra página é da turbina. Ele pode rabiscar o que for preciso essa folha, inclusive colocar as peças também. Se tiver mais algum serviço que vai ser feito, relaciona aqui. Então, nesse momento do diagnóstico, o cliente te passou onde ele está com problema, marquei a seção,
ele imprime folhas A4 para você entregar teu produtivo, ele marca o serviço e as peças que vai ser feito. É bem simples o processo do diagnóstico aí dentro do sistema. Vou buscar agora... Oi? Não, então essa parte é a parte do diagnóstico, vai ser a parte do orçamento. Aí agora só vai me explicar a parte do cliente que deixa o cara aqui e fala, faça tudo o que tem para fazer. A gente pula essa parte, não é isso? Pode pular essa fase sem problema nenhum daí, tá? Ou a hora que o teu produtivo te passar, você vai aqui agora, depois da folha preenchida, você vem e faz o orçamento daí para passar para o teu cliente. Além daquele cartão A4, se você tiver uma impressora térmica não fiscal, consegue configurar para ele sair de forma diferente o cartão de serviço, que nem tá essa situação aqui daí, tá? Passamos pela recepção, diagnóstico, cotação de preço. O teu produtivo preencheu o cartão de serviço lá e colocou que precisava filtro de óleo e óleo. Eu percebi que para aquele veículo eu não tenho no estoque. Então eu vou fazer uma cotação com os meus fornecedores. A mesma forma que você chama, às vezes, um fornecedor pelo WhatsApp, diz, eu preciso saber o preço de tal óleo, quanto que está o preço. Você faz isso de forma formalmente no sistema. Então, a cotação é isso. Gera uma planilha em Excel, você encaminha para o teu fornecedor, você consegue mandar para até 3 fornecedores ao mesmo tempo. Ele preenche essa planilha e importa. Aí você faz a análise de qual seria o melhor preço para você fazer a compra. Dentro do sistema, vou buscar agora serviços, recepção, vou buscar pelo nome do cliente. Se tivesse outras OS abertas no nome do João, iria aparecer aqui. Seleciono qual que eu quero mexer, né? Então, a cotação é para peça. Vou aqui no fundo na aba de peça. Vou na parte de lubrificação, vou colocar que eu preciso óleo do motor. Por enquanto, eu estou usando uma peça genérica, ou seja, não tem código fabricante, não tem marca, nada. Clico nela e só altero a quantidade. Vai ser 20 litros. Não tem preço. Quem vai me passar o preço é o meu fornecedor. E essa cotação dentro da recepção eu consigo fazer para essa ordem de serviço. Consigo fazer cotações lá na parte de estoque também. Análise do meu estoque mínimo, da minha curva ABC, tá? Vou então aqui mandar para cotação. Então, cotação é para a parte de peça. Vou na aba de peça, seleciono as peças que eu não tenho no meu estoque. Posso selecionar mais que uma, sem problema nenhum. E gravo a informação aqui. Ele vai abrir para mim colocar qual fornecedor, ó. Então, eu preciso, ele tem que estar como fornecedor cadastrado. Consigo relacionar mais que um fornecedor e clico no exportar. Posso mandar direto por e-mail ou abrir a planilha do Excel aqui para salvar em algum local. Só gerar ela para você visualizar. Cotação de preço, os dados da empresa, os dados do meu fornecedor. Aparece para colocar a informação, qual código fabricante, qual marca. Vai ser difícil vocês usarem a cotação porque vocês têm a parte de autopeças, então vocês vão ter a peça aí, né? Mas como eu passei anteriormente, é um processo que eu preciso passar essa fase para vocês. Vocês talvez usem esse processo de cotação lá na parte do estoque, para saber o teu estoque mínimo para fazer a venda, né? Que seria aqui a parte de estoque, ó. Sugestão de compra, cotação de preço, pedido de compra, todos esses processos ali, né? Dentro do sistema, ó, vou buscar agora pela placa do veículo, ó. Coloquei type da placa, também busca, então é muito difícil vocês não conseguirem buscar a ordem de serviço que está aberta.
Se ela já está faturada, vai aparecer a informação. O S já faturada, inclusive, tá? Vocês viram que aqui dentro do sistema tem o botão gravar e tem o botão enviar para. Se eu não quero gerar nenhuma documentação, só mudar de fase, eu vou no enviar para. Se eu quero gerar toda uma documentação para entregar para o cliente, eu vou no gravar, tá? Só essa a única diferença. Então, a gente foi para a cotação, agora vamos para o orçamento. O teu mecânico produtivo imprimiu e rasurou lá, escreveu todas as informações, agora eu vou colocar aqui dentro do sistema e mandar o orçamento para o meu cliente. Então, na turbina vai ser feita a remoção, vou na parte de serviço, vou lá embaixo na seção turbina, marquei o serviço, você viu que ele está com o valor unitário 1 centavo. Porque lá nessa lista caminhão ele está com esse preço, tá? Não impede você de alterar o preço, né? Então aqui o sistema está sugerindo R$70, ou até mesmo que ele esteja um preço sugerido, eu posso fazer a alteração desse preço também. Só que vai ficar esse preço alterado para essa ordem de serviço. Se eu entrar novamente numa outra ordem e usar essa mesma lista caminhão, vai estar ainda 1 centavo lá que estava anteriormente. Então, marquei o serviço, coloquei o preço, vamos para o outro serviço aqui também, que seria a troca do prisioneiro. Marco o serviço, se tiver tudo preenchido certinho na lista, não preciso clicar no alterar. Senão eu clico no alterar e altero a informação. Vou também na lubrificação e vou marcar troca de óleo. A partir do momento que eu marco esse serviço troca de óleo, lembra que eu li no processo anterior que tem a parte da previsão para a próxima troca de óleo. Então, ele abre essa tela para você preencher. Eu estou trocar o óleo, daqui uns dias eu vou ligar para o cliente novamente dizendo que está próximo dele trocar esse óleo de novo. Como que eu vou saber isso? Alimentando essas informações. Eu troco cada quantos mil quilômetros? Cada 8.000 quilômetros. Quantos quilômetros mais ou menos você roda por dia? 300 quilômetros. Então, daqui 27 dias, no dia 14/8, é a previsão, não é uma coisa concreta. Mas pelo menos tu vai saber que esse veículo do João Maria está próximo de trocar de novo. Então, tu vai ligar para ele e dizer, você trocou o óleo com nós há uns dias atrás, pelo que a gente viu aqui está próximo, vamos agendar essa troca de óleo? Com essa troca de óleo, o cliente vai estar com o veículo parado, às vezes ele vai fazer algum outro serviço ali também, tá? Então, sempre que for marcar troca de óleo e filtro, vai aparecer essa mensagem aqui, essas telas para você preencher. A troca é cada quantos mil quilômetros? Quantos quilômetros você roda por dia? Mais ou menos a previsão de quando que vai ser. Ele não vai aparecer na tela aqui, ele aparece nos avisos aqui. Você clica, aparece a informação daí para você entrar em contato com o teu cliente, tá? Marquei os serviços, então fui em cada sessão, marquei o serviço, coloquei quantidade, o tempo e o valor. Se eu tiver serviços de terceiro, ou seja, um serviço que não é eu que faço, não sei se acontece aí na empresa, eu destino para uma outra empresa fazer. Mas eu pego o caminhão, o veículo do cliente e levo nessa outra empresa, ela faz e a responsabilidade é minha. Então, no final, a nota fiscal vai sair no nome do cliente. Com esse serviço que eu relacionar, eu vou cobrar desse cliente. Se o cliente optou por pegar, vocês viram que tinha um serviço para fazer, vocês não fazem. E vocês precisam que seja esse serviço feito, para depois vocês voltarem e continuarem com o de vocês. Ele pegou o veículo, eu preencho a informação nesse serviço de terceiro, responsabilidade do cliente. Quando é só serviço de terceiro, responsabilidade minha, eu adiciono o serviço, posso colocar a previsão,
E qual o valor que eu estou cobrando do cliente? Preço de venda, não o preço que a outra empresa vai me cobrar. A outra empresa, inclusive, vai gerar nota para mim. Eu lanço essa nota lá em entradas, como uma despesa, né? E relaciono aqui realmente o serviço, que não é eu que faço. Dentro do orçamento, eu posso configurar para esse serviço terceiro sair separado no orçamento ou sair como um serviço meu. Em alguns locais da ordem de serviço vai aparecer separado. Quando eu mandar para a produção, aparece que esse serviço não vai ser eu que vou executar. Vamos supor que seja uma solda. Solda de alumínio. A previsão é para o dia 20/7. Eu vou cobrar do meu cliente R$90. Por mais que eu pague lá 50, 40, 30. Tá? Então, quando é serviços seus, eu lanço na aba serviço. Quando não é serviço seu, eu lanço separadamente, para saber o que é seu e o que é serviço que você não vai, a questão da garantia principalmente, né? Relacionei os serviços, vou para a peça. Então, eu tinha relacionado um óleo de motor, somente a informação. Agora, eu vou realmente relacionar o óleo com o código fabricante, com a marca, com toda a informação. Então, eu vou na seção, clico em adicionar peça cadastrada. Eu posso usar essa peça, posso buscar ela pelo código fabricante, pelo código interno, pela descrição, marca e descrição ou aplicação. Não, vou usar parte do código fabricante. Vou usar esse óleo aqui, vou dar um Enter nele, colocar a informação, então vão ser 20 litros. Ele está me sugerindo a vender por R$30. Da onde que ele buscou esse preço? Quando foi feito a entrada pelo XML, ele pede se eu quero atualizar preço de venda e preço de custo. Então, por isso que está buscando R$30. De acordo com o meu custo, a margem de lucro que eu quero ter, ele diz para mim vender no mínimo a R$30 para alcançar a margem. Não quer dizer que eu não possa vir aqui e alterar esse preço a menor. Tá? Então, ele está me sugerindo vender por R$30. Vou adicionar outra peça. Ó, se eu buscar só parte pela descrição, ele demora um pouquinho mais. Né? Então, como vocês já converteram os produtos, é mais fácil buscar pelos códigos, né? E também nada impede de eu alterar o preço a menor. É 21, eu vou fazer a R$25 o filtro. Tá? Então, relacionei as peças. No sistema, tem a parte que se eu quero criar uma lista e relacionar no modelo, no veículo, ou conforme você vai vendendo esses produtos, ele se relaciona automaticamente, fica pré-selecionado. A próxima vez que eu usar esse veículo, vai aparecer o filtro aqui, o código dele, mas ele não vai aparecer selecionado. Se eu vou trocar esse filtro, vem e marco a informação daí, tá? Então, o sistema ele cria uma lista de pressa. Conforme você vai usando as peças nos modelos, ele vai se pré-relacionando. Serviços não, tu vem lá na lista, relaciona, né? Faço a manutenção do que for preciso e esses processos. Então, relacionei as peças. Dentro do sistema ainda tem peças fornecidas pelo cliente. Vocês, como são autopeças, é difícil ter essa utilidade, né? Mas se o cliente vai trazer a peça, eu relaciono essa informação aqui. Depois, na gestão da aplicação de peça, quando o cliente trouxer realmente essa peça, eu faço o recebimento dela. O cliente assina a data e a hora que ele trouxe. Então, além de relacionar a informação, o que é peça sua, ou se o cliente trouxe essa peça pela questão também de garantia, quando o cliente trouxer, realmente você vai receber essa peça, vai ficar horário e data. Se eu quiser anexar algum documento,
o orçamento assinado, o pedido de compra, alguma coisa assim, busca onde está esse documento escaneado, relacionado no e-mail, alguma coisa, e relaciono ele aqui. Então, a partir do momento que eu tenho uma peça ou um serviço relacionado aqui na recepção, eu já consigo abrir ela como orçamento. Se não tiver peça ou serviço, ambos ou um ou outro, ele não vai deixar gravar no orçamento. Então, ele só deixa eu gravar na fase do orçamento se eu tiver alguma peça ou serviço, ou os dois, a informação que eu passei para o cliente. Do lado direito aqui, ó, ele aparece o total de cada um separando, tá? Às vezes você precisa passar um orçamento para o cliente por valor e não por serviço feito. Altera os serviços até chegar no valor que precisa. Vou usar o botão gravar. Só um pouquinho que eu acho que a minha conexão caiu aqui. Ok, até aqui o orçamento, relacionar peça, serviço. Eu estou conseguindo visualizar o que a senhora está fazendo, não, viu? Oi? Eu não estou conseguindo A minha, visualizar. a minha conexão caiu. Pronto. Eu estou mandando novamente o pedido de conexão aqui, daí, tá? Tá aguardando você aceitar. Pronto. Então, agora eu vou gravar. Aí, agora sim, a gente vai finalizar o orçamento. Então, por enquanto, eu incluí as peças, os serviços. E vou clicar no gravar aqui. Apareceu a mensagem que eu fiz uma cotação de preço, que eu não importei ela ainda, mesmo assim eu quero mandar para a fase do orçamento. Vou dar um sim, tá? A primeira tela do fechamento do orçamento, a questão de valores. Se eu quiser, então, o valor que eu mexi anteriormente foi para aquela peça ou para aquele serviço. Se eu quiser alterar um valor geral, ele aparece separando, então, o que é peça, o que é serviço de terceiros. Eu consigo trabalhar com desconto em percentual, em valor ou valor total. Eu vou deixar R$310. Apareceu a mensagem que eu estou dando desconto, né? E dou um prosseguir no processo da informação. Então, aqui no fechamento, eu já consigo trabalhar com valores finais. O que eu colocar no orçamento vai buscar para gerar a nota fiscal, tá? A segunda tela do orçamento é as minhas condições comerciais. Então, se eu já sei como que o meu cliente vai me pagar, se ele vai me pagar a prazo, se ele vai me pagar à vista, eu já consigo relacionar essa informação. Não é um campo obrigatório, posso passar por ele sem colocar. Validade do orçamento. Então, aqui está configurado 7 dias, porque aqui em cinza, do lado direito, tem o botão configurar. Nele eu coloco validade do orçamento e prazo de garantia. Já busca essa informação automática que eu colocar ali. Orçamento fechado. Se eu colocar como um sim, eu não consigo mais mexer nesse orçamento. Eu só consigo entrar nele novamente, mudar para produção e fazer a nota fiscal. Aqui eu já consigo preencher prazo de garantia. Essa validade do orçamento não é que esse orçamento vá se excluir do sistema, mas é que tu vai passar para o cliente que até dia 25/7 eu consigo fazer esse valor para peça e para serviço. Oi, Betânia? Não, eu não estou entendendo. Porque às vezes o preço muda. Sempre passar. Exatamente. Aí, quando o preço muda e eu entrar, e ele já passou da validade desse orçamento, ele pede se eu quero atualizar o preço. Dia 25, o cliente não veio atrás, nada. Eu vou entrar nesse orçamento número 1, ele diz que passou o prazo de validade se eu quero atualizar o preço das peças. Ótimo. Então, aqui, abre essa tela de confirmação. Se você quer deixar ela já pré-configurada como que vocês querem o orçamento,
Senão eu venho aqui toda vez seleciono as informações que eu quero que apareça, tá? Ah, código fabricante, código interno, aparecer preço unitário, preço total, aparecer separado serviço de terceiros ou não, assim por diante. Então eu posso já deixar pré-fixado um orçamento ou toda vez vir ali colocar a informação que eu quero que apareça. Aqui em cima vai estar logo de vocês, os dados do cliente, agora ele está em orçamento. Então, a partir do momento que eu abro o OS e vou mudando de fase, ele aparece da data de abertura e quando que ela foi alterada por último. Os dados do vendedor, o modelo, as peças, os serviços, e eu coloquei para aparecer separado os serviços de terceiro. Os valores de cada um, o valor total e as condições comerciais. Posso mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, abrir em PDF. Ele já está, na verdade, em PDF, né? Uhum. Ou posso exportar ele e salvar em alguma página. Então, nesse momento, a gente gerou o orçamento. Então, quando eu incluo, só deixa entrar na fase do orçamento se tiver alguma peça ou serviço relacionado na OS. Ok as informações para o orçamento? Ok, só que eu quero só uma nova explicação assim, sem orçamento, eu quero ir direto já para o serviço. O cliente chegou, já vou fazer o serviço sem orçamento. Vou mudar essa ordem para produção e depois a gente vai abrir umas 2 ou 3 ordens de serviço para vocês pegarem bem o processo, tá? Então eu vou passar uma ordem aqui, passei fase a fase toda ela, e depois a gente vai abrir mais 1, 2, 3, e até depois eu vou deixar uns exercícios para vocês mexerem ali e abrirem conforme a realidade de vocês, tá? Então, essa OS eu vou passar o fase a fase realmente, toda a explicação, mas depois a gente vai fazer um processo mais prático, tá? Sei. O cliente assinou, ou mandou um ok, WhatsApp, e-mail, alguma coisa assim, que ele vai fazer esse serviço. Então, eu vou mandar a ordem de serviço para produção. Então, perante o sistema, quando uma OS está em produção, o meu mecânico, o meu produtivo já está fazendo esse serviço, já está pegando a peça no estoque, depois eu lanço o produtivo, assim por diante, tá? Então, quando está em produção, entende-se que está mexendo na OS. Então, todos os veículos que estão lá no pátio, que estão mexendo dentro do sistema, ela tem que estar nessa fase de produção. Vou entrar por aqui para vocês verem, ó. Ele abre a mesma tela e vou mudar aqui de orçamento, vou enviar direto para produção. Quando eu mando para produção e tem peça, ele gera essa crítica de estoque, para o teu estoquista já saber quais as peças que vão ser usadas. Se a peça não tiver no estoque, ele aparece com asterisco informando, tá? Então, aqui são as peças que vai ser usada. E ele gera uma ordem de produção. Então, você imprime isso e coloca junto com o veículo. Isso é para o teu produtivo, para o teu mecânico saber quais as peças e quais serviços vai ser feito. Vocês viram que só tem quantidade, não tem preço. Porque os teus mecânicos, os teus produtivos não precisam saber quanto que você vai cobrar. Ele precisa saber o serviço que ele tem que fazer naquele veículo. Então, quando eu mando para a produção, ele gera a ordem de produção. Imprimo ela, relaciono junto com o veículo. Vai aparecer, ó, que veio com corte do combustível, sem bateria, qual a peça que vai ser trocada, qual o serviço que vai ser feito e o serviço que não vai ser nossa responsabilidade. Se perder esse documento, consigo reimprimir ele? Sem problema nenhum. Posso reimprimir pela recepção no botão imprimir aqui, ó. Imprimo o cartão de serviço, orçamento, diagnóstico, ou até mesmo dentro do fluxo, no Kanban, eu clico na folhinha 4. Reimprimo a ordem de produção, ó. Tá? Então, aqui, a gente passou todas as fases da ordem de serviço. Recepção, quando o veículo chegou na empresa.
diagnóstico, o cliente te passou qual o problema do veículo, fiz uma cotação com o meu fornecedor do filtro de óleo, mandei por orçamento e agora eles começaram a mexer no veículo. Vou abrir uma outra ordem de serviço direto em produção. Então, vou na parte de serviços, recepção de serviços. Então, por mais que eu tenha o serviço à peça já, essa aba geral eu preciso preencher. Precisa ter a operação, precisa o cliente, o vendedor e o modelo. Se eu já tenho tudo redondinho no sistema, já tenho o veículo cadastrado pertencendo a tal cliente, a tal situação, eu só vou precisar preencher a operação, que geralmente vocês vão usar então essa 1100, coloco o nome do cliente, e já está o veículo dele ali. Ó, então ele vai aparecer essa informação. Qual o veículo do João Maria tu vai mexer agora? Seleciono qual veículo, já vai aparecer o modelo, a lista. Preencho o odômetro agora, se for o caso. Como o vendedor é a Betânia, que abriu ordem de serviço, já está o nome dela aqui, então eu não preciso preencher todas as informações. Lógico, se não tiver o veículo relacionado, vai colocar essas informações manualmente daí. Mas vocês viram que facilita o processo de, quando cadastra o veículo, relaciona já de quem que é o veículo. A partir do momento que eu coloco o nome dele aqui, já busca. Posso colocar no campo cliente a placa também? Sem problema nenhum. Consigo no nome do cliente, em vez de colocar o nome, o CPF, o veículo. Se esse veículo já está linkado, que é do João da Maria, já busca essa informação também. Então, torna mais ágil o processo de abertura da ordem de serviço, porque essas informações eu preciso ter. Vou na parte de serviço. Aí eu preciso recuperar a buzina. Ele deu um problema também na hidráulica. Vamos lá na... trocar caixa da cabine. A partir disso, então, se eu marcar algum serviço, alguma peça, já posso aqui mandar para a produção, ó. Então, fui na aba geral, coloquei as informações, operação, cliente, vendedor e modelo. Fui no serviço, ele falou que ele está com problema na buzina e precisa fazer a troca do elevador da cabine. Gravo em produção. Aparecem as informações de valores, se eu quero fazer alguma alteração de valor, e para mim gerar o orçamento para o cliente também, se precisar, tá? Então, por mais que eu mande para a produção, se eu precisar gerar um orçamento dessa ordem de serviço número 2, ele deixa, tá? Então, eu pulei de fases, fui direto para a produção. Facilitou o processo para vocês aí da abertura da ordem de serviço? Então, deixa eu te explicar como é, mais ou menos, tem esse padrão que você fala, que o cliente chegou, aí chega um cliente da estrada, ele chegou da estrada, e ele quer fazer o serviço. Aí ele chega e me fala, eu não sei, meu carro deu um barulho, você tem que olhar lá o que é. Eu só vou poder abrir a OS quando o meu mecânico me informar o que é, para ter que relacionar o serviço. A partir do momento que tu tiver um serviço, eu consigo abrir a ordem de serviço sem nenhum serviço, que é a recepção. Mas a fase do orçamento e da produção, eu tenho que ter algum serviço ou alguma peça relacionada. Vou tentar abrir uma ordem de serviço sem peça ou sem serviço. Vou colocar a operação novamente. Vou colocar o João Maria, o vendedor. E vou tentar abrir em produção, ó. Ó, ele diz que precisa lançar algum produto ou serviço.
tá? Então tem que... Eu vou ter que abrir com um orçamento e quem for vender as peças vai mandar ela para a produção. Mesmo orçamento, eu preciso ter a informação de qual produto, qual serviço. Então, chegou o veículo na empresa, eu abro na recepção. Certo. Abre na recepção. Ou o meu cliente falou, ó, ele está com problema, um barulho no motor. Marco aonde o meu cliente falou que está com problema e posso abrir já direto na fase do diagnóstico daí. Então, quando o teu cliente chega com o veículo e diz, eu estou com um problema, um barulho no motor, coloco as informações iniciais, que é a operação cliente, vendedor e modelo, vou na parte de serviço e marco onde o meu cliente falou que está com problema e gravo no diagnóstico. A partir do momento que o meu mecânico passar quais os serviços e peças, aí eu consigo abrir em orçamento ou abrir já direto em produção. Então, eu preciso saber pelo menos um serviço ou uma peça que vai ser trocada para a produção. Porque no sistema produção é quando já está mexendo nessa ordem de serviço, já está mexendo nesse veículo. Tenho uma OS aberta em produção, selecionei só algum serviço. O meu produtivo verificou que tinha mais serviço e tinha peças para ser trocada. Entrei nessa ordem de serviço, vou na aba de peça, então a ordem já está aberta, já está mexendo, eu consigo colocar outras informações. Vou buscar óleo, por exemplo. Eu vou precisar de 1 litro de óleo somente e vou enviar novamente para a produção. Então, agora, a minha daqueles serviços tem esse litro de óleo na peça. Então, mesmo a ordem de serviço em produção, que já tem algum serviço, alguma peça, se o meu mecânico identificar mais algum outro serviço, mais peças para ser trocada, eu entro novamente nessa ordem de serviço e coloco as informações. Gravo novamente na fase da produção. Assume os valores, todos os processos, tá? Então, o veículo chegou, o cliente passou onde tem problema, eu posso abrir já na fase do diagnóstico, que eu vou ter as informações iniciais e o cliente me passou aonde que ele está com problema. A partir do momento que o meu mecânico fez o diagnóstico, ou seja, verificou qual é serviço, qual peça, volto no sistema, busco essa ordem de serviço, marco a peça e o serviço. A partir disso, eu mandei a ordem de serviço para a produção daí. Ficou mais claro? Ficou sim. Para ficar mais claro ainda, eu vou deixar vocês, como tarefinha de hoje para amanhã, abrir mais algumas ordens de serviço. Não sei se vocês já têm usuário e senha ali para mexer no sistema na base de treinamento. Se não tem, pode-se usar esse geral e a senha entra. Então, eu preciso que apareça amanhã. Já vou gerar. Quero um relatório das ordens de serviço aberta que você me passou. Serviços, consulta. Então, para amanhã, eu vou precisar. Eu vou colocar, por exemplo, dia 1º de julho. Todas as OS que foram abertas até hoje. E clico no pesquisar. Então, eu vou precisar mais 4 ordens de serviço aí, que precisa no mínimo 7, abertas na fase da produção. Então, mexam aí, tentem abrir a ordem de serviço, vai ter já o PowerPoint ali, daqui a pouquinho qualquer coisa eu ligue até o horário do meio-dia e passe o link do treinamento também para vocês, que vocês conseguem visualizar, ter alguma dúvida, alguma situação, tá? Então, eu vou pedir para vocês aí mexerem no sistema, use essa base de treinamento. Um pouquinho, deixa eu mais para baixo, então. Use essa base de treinamento para vocês justamente fixar o conhecimento, saber que fase, o que precisa estar no sistema para estar nessa fase, a ordem de serviço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso contato direto vai ser a partir do suporte
abertura de chamado. Então, o mesmo caminho que tem no sistema, tem aqui do lado. Eu estou com dúvida na recepção. Descreva a informação, gravo. Ele vai gerar um número. A gente vai ligar para você e vai conectar. Então, o nosso acompanhamento do atendimento é esse, ligando e conectando aí na tela mesmo, tá? Então, assim que possível, eu vou fazer o download, te passar ali. Então, a gente viu hoje as fases da ordem de serviço. Recepção, diagnóstico, cotação, orçamento e produção, o que precisa estar em cada fase. O treinamento de amanhã vai ser a entrega das peças e colocar o produtivo. Quem executou esse serviço daí? Dando continuidade nessas ordens de serviço que vocês vão abrir. Ok as informações? Ok. Beleza, então. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tá? Então, a gente entra em contato. Provavelmente eu entro ainda no horário aí antes do almoço, passar um link. E amanhã a gente dá continuidade nos treinamentos aí. Muito obrigada pela atenção. Vou finalizar a gravação aqui, tá?